muito bom ver alguns rostos aí que fazia tanto tempo que não via. Quando a gente lê principalmente o Céu e o Inferno, me esqueci. Melhorou? Quando a gente lê a obra do Kardec, O Céu e o Inferno, a gente se depara com muitos depoimentos de arrependimento, né, do equívocos, das certezas, dos valores, da forma de como era vista a vida, na forma de como se portava na sua vida, e depois vendo que tudo aquilo foi um grande prejuízo quanto à sua elevação moral. Nós mais tarde vamos ter hoje o nosso trabalho mediúnico, justamente da orientação para casa. E também, dentro dos trabalhos mediúnicos, nós vemos os depoimentos, né? Muitas vezes dos arrependimentos dos equívocos praticados por uma desatenção, né? Pela falta de compreensão da nossa essência, da forma de como nós somos, pensamos, as armadilhas que fazem com que a gente se desvie do caminho e perca tanto tempo, perca muitas vezes tantas encarnações com os mesmos problemas. E a nossa intenção é mostrar para vocês que tudo isso acaba passando pela arrogância e que não existe uma outra forma de nós combatermos esse mal que aflige a todos nós, a não ser através da humildade. É uma matéria um pouquinho densa, nós vamos tentar trazer isso de uma forma mais simples possível, né? Invocando alguns pontos mais importantes e outros nós vamos passar e numa outra oportunidade, quem sabe, a gente possa seguir mais adiante. Arrogância, então. O que é arrogância? Qual a sua origem? Como se manifesta? Nós espíritas somos arrogantes? Por que existe arrogância em nossa conduta, apesar do conhecimento doutrinário que nós temos já sobre a doutrina? E de que forma nós podemos superar essa doença moral? Vocês podem fazer um registro, essa foi a primeira palestra que nós fizemos dentro da doutrina espírita. E foi um tema que desde aquela época, isso vem nos trazendo todo esse questionamento e essa reflexão. Então, quando questionado por Allan Kardec, os guias da verdade responderam, invocando o livro dos Espíritos, né, na questão 917. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência que o homem, ainda muito próxima da sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e a sua educação. Claro que quando nós estipulamos regras dentro do nosso senso de justiça, com a lembrança das nossas reencarnações passadas, né? Com aqueles trejeitos. A mesma coisa acontece com a nossa organização social, com a nossa educação. Tudo que nós fazemos em cima do quê? Da nossa vivência, da nossa experiência, ou a nossa ou de alguém, que por isso nós temos o quê? Um estudo. Mas todos são valores muito próximos das reencarnações passadas. Então, aqueles defeitos acabam vindo junto conosco. Então, a sutil diferença entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência pode determinar a natureza de todos os sentimentos humanos. Vejam a importância de nós... Veja a diferença em pensar em si somente e pensar em si com benevolência. Essa diferença tão pequena dá aso a todos os equívocos de vulto da nossa existência. Uma coisa é amor próprio, outra coisa é egoísmo. E chega um determinado momento que nos parece que a diferença só é a intensidade. Então, tem que se ter muito cuidado com esse tipo de questionamento. Então, o excesso do interesse em si mesmo
É ciclo de ilusões que se repete sustentando o autodesamor em milênios de perturbação. É o que nós comentamos, é a herança que nós trazemos das nossas reencarnações. E é a paixão, que é uma coisa boa e se presta para nos incentivar a grandes realizações. Quando não utilizada de forma equilibrada, nós perdemos o controle e ela nos passa a governar. Nós somos apaixonados pela doutrina espírita, nós somos apaixonados pela seara do bem, mas tudo isso, quando se torna um excesso, faz mal. Quando nós não queremos sequer cogitar a existência de uma outra religião, considerando que só a nossa está certa, é um mal que nós fazemos a nós e a todos os demais. Quando nós entendemos que só a nossa casa é importante e é necessária, nós fazemos o mal para a nossa casa, para nós e para todas as outras também. Então veja que essa paixão exacerbada, ela não traz benefício nenhum a nenhum de nós. A paixão então está no excesso que se acresceu do quê? Da vontade. Então nós vamos fazer sempre essa associação. Então nós temos a paixão, que ela é aumentada pela vontade, tá? E essa vontade, que também é boa, ela sai do controle e ela gera aí o quê? O egoísmo. São somatórios. É uma consequência da outra. E a ausência, então, do domínio da paixão sobre a nossa vontade, acrescido do egoísmo, nos leva, então, ao estado mental de fechamento das nossas próprias criações. O que é o fechamento das nossas próprias criações? Nós criamos uma verdade para nós, em detrimento a todo e outro qualquer verdade. Nosso instinto de preservação desenvolveu a posse como sinônimo de proteção. É incrível. Quando nós perguntamos assim, o que é que vocês gostariam de ter? Muitos vão dizer, a saúde. Acho que até a maioria vai pedir a saúde, porque vai se lembrar de algum caso, de alguém doente, ou eles mesmos doentes. Mas o segundo, eu quero ter uma estabilidade financeira. Geralmente já está ali. Se não está ali, ela está até entre os 3 primeiros desejos, ele está lá. Como se isso fosse necessário, fundamental para a nossa preservação. Então nós começamos a trazer e colocar na nossa vida como a obrigação principal da nossa existência a preservação através do quê? Essa preservação aqui a nível financeiro. E nós esquecemos do resto. Mas diz uma coisa, vocês nunca resolveram estudar, daqui a pouco frequentar alguma religião? Não tem tempo para isso. Eu acabo trabalhando, chego em casa muito cansado, eu vou tomar banho, vou dormir, porque no outro dia eu tenho que levantar cedo. E pauta toda a sua vida dentro do que? Dessa necessidade apaixonada da proteção material. Né? Nós enlouquecemos através disso. Tá? Essa posse, essa conduta insolente nos levou a concretizar essa atitude de egoísmo. É muito bonito quando a gente fala em repartir o pão. Não, eu quero que todo mundo, que não falte comida para ninguém. A gente escuta isso aí muitas vezes assim e a gente olha e diz assim, nossa, eu quero ver quando ele tiver fome como é que vai ser. Como é que vai ser o partir o pão. Geralmente o que vai acontecer é fechar a porta, para que ninguém mais entre. Isso está na essência humana. Tá? Felizmente, muitos já passaram por isso. Felizmente, temos tantas pessoas boas, com várias ações sociais nesse sentido, né? Mostrando a necessidade da caridade, mostrando as maravilhas que ocorrem com esses atos de generosidade. Quanto mais poder, patrimônio e prestígio tenho, mais seguro eu estou. Geralmente a gente faz uma pergunta, quanto vocês precisariam de dinheiro para não se preocupar mais e só trabalhar e poder dar atenção a outras coisas? Eu tenho certeza, porque se eu for questionado eu faço essa mesma conta, o número que nós vamos dizer é um número que talvez nós trabalhando o resto da nossa vida nós não vamos chegar nele. Nós multiplicando o nosso salário mensal, né, pelo tempo que nós temos de vida, dificilmente nós vamos chegar nesse número. E é esse número que nós estamos reivindicando de ter na nossa conta para poder começar a cuidar das outras coisas. Então alguma coisa está errada
Alguma prioridade está sendo esquecida ou substituída. Então, o princípio que gera arrogância foi colocado no homem para o bem. Que princípio é esse? Nós estamos falando que a arrogância é ruim e agora a gente está dizendo que a arrogância faz bem ao homem, porque ela é a ânsia de crescer e de realizar-se. Trabalhar para o seu sustento, trabalhar para sustentar a sua família, para comprar a sua casa, para comprar o seu automóvel, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é o que se faz para conseguir isso, a forma de como nós trabalhamos para chegar nesse ponto. Não é o fato de chegar. Todos temos o direito de melhorarmos, de termos mais conforto, de darmos mais segurança patrimonial aos nossos queridos. É um impulso para progredir, o instinto de conservação que prevê a proteção, a defesa. Tais princípios são os fatores da motivação para a coragem, a ousadia, o encanto e os desafios. É a coragem, muitas vezes, de sair de um emprego e pegar um outro, né? Que até a princípio pode ser mais difícil, mas que a gente tem uma perspectiva de mais lá na frente, ter um ganho melhor. Enfim, de fazer uma universidade e passar aí de 4 a 7 anos estudando, gastando uma fortuna sem saber exatamente se depois, quando formado, nós vamos ter sucesso na nossa atividade. São coisas normais, necessárias e que todos nós, de uma forma ou de outra, já passamos por isso. O excesso de tudo isso, no entanto, ela cria o quê? A paixão. E a paixão gera um vício. Esse vício nos traz um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nós comparamos com o egoísmo sendo o vírus e a arrogância sendo a doença. Isso fica claro para vocês? Que o excesso de todas aquelas características que nós passamos, ela gera paixão, que essa paixão gera um vício, que esse vício acaba gerando o quê? Um desequilíbrio. Então, que o egoísmo, ele é o vírus e a arrogância é a doença. É a arrogância que fica em nós. E é ela que nos domina e ela que muda totalmente os nossos caminhos. Segundo, então, o dicionário do Hannes, arrogância, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. Então veja que a arrogância, ela nos traz para um outro mundo. Ela nos traz para o nosso mundo, o mundo que nós acreditamos ser, onde nós somos o centro de tudo, onde nós somos melhores do que todas as outras pessoas. E se tem alguém melhor do que nós, é injusto. Alguma coisa aconteceu nessa disputa. Então, dentro da visão espírita, a arrogância é vista, dentre outras formas, como uma exacerbada estima de si mesmo, né? Supervalorização de si, autoconhecimento superdimensionado, desejo compulsivo de se impor aos demais, uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, o melhor. É aquele que, se ele entra num ambiente e não é notado, não tem a menor graça. Aí alguma coisa ele faz para chamar a atenção. As pessoas precisam saber que ele chegou. Tá? E as quatro atitudes, né, pilares da arrogância, e aí acho que começa a ficar mais fácil para a gente ter um entendimento. Nós temos o primeiro pilar, a rigidez. O segundo, a competição. O terceiro, a imprudência. E o quarto, a prepotência. São esses 4 pilares que acabam gerando, então, o que nós chamamos que é o estado orgulhoso de ser. O estado orgulhoso de ser é sinônimo de um ser arrogante, pautado pelo orgulho. Então, dentro desses pilares, o que entra a rigidez? A rigidez é a teimosia, é o autoritarismo e a intolerância. É isso e pronto. Como é que a criança? Porque sim, né? Por que tu fez isso? Porque sim. Por que não? A gente fala da criança aí, quando a criança pede alguma coisa para o pai diz não, mas por quê? Por que não?
É uma coisa interessante, né? A gente educa os filhos muitas vezes com a mesma sabedoria que os filhos davam conosco. Tá? Mas é isso. Então, assim, a rigidez, quer dizer, de não escutar o outro, de se impor daquilo que ele acredita, não do que é o certo, mas do que ele acredita. Através da rebeldia, ele patrocina o desrespeito ao livre-arbítrio. Olha aí. Ele não respeita o próximo, então ele não respeita o livre-arbítrio daquela outra pessoa. Mantém constante melindre por a vida não ser como ele gostaria que fosse. O arrogante é dotado de uma grande infelicidade porque nunca é do jeito que ele quer. Porque ele quer muito. Ele quer tudo para si. Ele quer convencer todo mundo daquilo que ele acredita. Já no pilar da competição, é uma comparação e um impulso de disputa. Toda vez que alguém chega perto dele, ele olha para ver se ele está mais bem vestido do que o outro, se o telefone dele é mais caro, se o carro é melhor, se o curso superior que ele tem é mais conhecido ou não. O arrogante passa o tempo se medindo com as pessoas que estão próximas dele, porque ele tem que ter a certeza que ele está melhor, dentro dos padrões dele, de julgamento. Quando tomado pela paixão, aí ele se transforma na inveja. Aquilo que o outro tem, que ele não tem ainda, começa a passar, ele começa a sofrer então pelo sentimento de inveja. E através dessa rebeldia, desse menosprezo e a indiferença de diminuir o mérito do outro, aí ele começa a desdenhar, ele começa a o quê? A depreciar as outras pessoas. Você sabe, eu sou advogado, aí daqui a pouco ele olha um outro advogado, um escritório mais bonito e tal, não, esse advogado está fazendo alguma coisa errada. Eu sei, eu trabalho um monte, eu estudo, sou muito inteligente, eu tenho certeza que assim, não dá esse dinheiro todo que esse advogado está ganhando. Quem aquele cara comprou aquele armazém? Não, isso não pode, só armazém, só vender alimento não dá esse dinheiro todo. E assim começa, né? Desdenhando, porque ele não pode reconhecer o sucesso do outro. A competição é o alimento do sentimento de superioridade. É aí que ele se mantém. O terceiro pilar, a imprudência, é aquele que não teme nem respeita os limites. Por quê? Ele disputa a qualquer preço. É a inquietude da alma na necessidade do controle e domínio. Consubstancia um molde rebelde de ser. Desejo de hegemonia, quer dizer, só ele. Então, olhem dentro desse pilar o quanto se sofre. O quanto se sofre a partir do momento que nós deixamos a arrogância nos controlar. Sentimento de poder. E a prepotência? Ser perspicaz, presunçoso, juntos formam a vaidade. A vaidade conduzida pela rebeldia cria uma desmedida necessidade de fixar-se em certas infalíveis. O que ele quer dizer com isso? A arrogância retira-nos o senso de realidade. Muitas vezes as pessoas comparam de uma forma um pouco equivocada, mas não há tanta diferença assim. Da fascinação e a arrogância, porque acabam acreditando, ambos acreditam numa realidade que é só deles. Acreditamos mais no que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que realmente são. Essa alteração na percepção do pensamento é fator severo dos transtornos psiquiátricos. Na rigidez eu controlo, na competição eu sou o maior, na imprudência eu quero e na prepotência eu posso. Controle, seu superior, querer dentro daquele orgulho e do posso, daquela afirmação, daquela autoafirmação de se sentir melhor mediante dos outros. Olha que combinação potente, o que nos prejudica, o que nos intoxica dentro desses sentimentos todos. A arrogância pensa a vida e ao pensá-la afasta-nos dos nossos sentimentos. Então essa conexão com a realidade que o arrogante alimenta acerca dos fatos e das pessoas se apresenta de dois tipos psicológicos mais comuns. O primeiro é a arrogância voltada ao passado, quando há uma fração de mágoas decorrente da não aceitação de ocorrências que acredita em razão da sua autovalorização, não merecê-las.
Isso muitas vezes acontece daquelas famílias muito bem de vidas que por algum motivo, algum percalço dos seus negócios e tal, acaba se baixando um monte de padrão de vida. E aí eles ficam sempre se lembrando, naqueles bons tempos que se fazia e tal. Eu conheci uma pessoa proeminente, que era um atleta, né, reconhecido e tal, e acabou sofrendo um acidente, nada a ver com o esporte que ele praticava, foi um acidente de trânsito, e ele acabou simplesmente não podendo mais manter a sua atividade profissional, né, como atleta, e por muitos anos ele sempre se queixando de tudo que estava errado para ele, ele associava aquele acidente que me tirou daquilo, por isso agora eu estou em dificuldade, naquele acidente eu não consegui agora ter a vida que eu queria, ter a casa que eu queria, e assim vai. Então as pessoas ficam presas porque se achavam superiores e não merecedoras daquilo que é cometido, como se o nosso pai fosse injusto com as provas que eles nos submetem. Com certeza nós não entendemos a grande maioria das provas, mas isso não quer dizer que elas sejam injustas, elas são incompreendidas por nós. E a outra é a arrogância voltada para o futuro, quando a criatura vive ideais no mundo das ideias, acreditando-se mais capaz e valorosa que realmente é, na realização de grandes e importantes missões. Isso, nós podemos dar um exemplo aqui, vamos tratar da nossa casa espírita como um exemplo, quando um de nós quer começar a trabalhar na casa, aí ele procura aqui a administração e diz, olha, eu gostaria de ser voluntário, tá, para ser médico. Aí eles dizem, olha, que ótimo, você vai fazer todo o curso de preparação do trabalho mediúnico, e nós temos outras atividades daqui da casa, que também são muito importantes, né? E que você já vai poder trazer. Não leva mal, mas eu dentro da minha qualificação, nos meus predicados, eu quero já ser médio de uma vez, e olha aqui, ó, tenho certeza que vai vir gente muito importante lá de cima, através de mim aqui, vocês vão curtir muito todas as coisas que eu tenho para contar. Vocês conhecem? Já ouviram? Não nesse exemplo da nossa casa aqui, mas vocês já ouviram alguma coisa parecida, né? Daqueles que não querem fazer o trabalho voluntário, porque acham que é muito pouco, e aí eles não fazem nada. Isso está dentro dessa arrogância. Eu conheci um cidadão que por anos ele não trabalhou, porque nunca encontrava um trabalho à altura da capacidade dele. E ele dizia, tá, mas aí faz qualquer coisa. Não tem como fazer qualquer coisa. Entende? Eu não fui feito para isso, não fui feito para aquilo. Então, está aqui dentro, essa arrogância voltada para o futuro. Por isso, que desde o início nós afirmamos, todos nós temos uma quantidade boa de arrogância dentro de nós. Todos nós temos. Ambas formas psicológicas de arrogância constituem mecanismos de proteção. Proteção do quê? Proteção do seu verdadeiro eu. Dele admitir a sua falta, não é falta, de admitir a... Como é que eu posso trazer isso para vocês de uma forma assim mais clara? Da sua incompetência. Da sua incompetência como ser, comparado aos valores que ele faz jus, que ele defende. Então, são formas de evadir algo difícil de aceitar no presente. Podemos entender essa ótica como fracasso. Tinha que fugir da expressão, fracasso. Mas a incompetência não ficou tão ruim assim também. Caso esses mecanismos de proteção se prolonguem em demasia, nós vamos ter duas enfermidades que vão se apresentar. Uma em forma de depressão, a outra de psicose. E é a verdade ou não é? Quando nos deparamos com um estado, mesmo que mínimo de depressão, o que é? É justamente a decepção que temos conosco dentro de determinada situação, dentro de determinada dificuldade. Então, essa é uma das grandes causas da depressão, de não nos aceitarmos, de nos frustrarmos, e esse frustrar-nos seguidamente nos fazem cada vez o quê?
nós vamos diminuindo a nossa autoestima, de chegar ao ponto, inclusive, de alguns cogitarem, inclusive, o suicídio. Tá? As raízes estão aqui. A propriedade psicológica doentia, mais presente na estrutura rebelde da arrogância, é a incapacidade de percebê-la. O arrogante, quando realmente já dominado, ele não consegue por si só perceber isso. E aí, onde é que ele acaba descobrindo isso tudo? Na dificuldade. Nas dificuldades que a vida lhe apresenta, né? Até o ponto que ele reconheça que ele realmente não é aquilo que ele diz, ou aquilo que ele quer ser. Basta destacar que dificilmente aceitamos ser adjetivados de arrogante. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de ser chamado por alguém de arrogante. Isso nos incomoda, né? Nos ofende, né? Talvez porque isso nos dê um clique, opa, né? A gente tem que olhar isso dentro de nós. Em função do horário, eu vou seguir mais um pouco mais rápido, tá? Para nós podermos chegar também na humildade. Portalar, o caminho da perdição humana, são apontamentos. Os apontamentos daqui, eles foram embasados nesse exemplar aqui, tá? Utilizado nas escolas de maldade, em núcleos organizados na erraticidade, arquivados na biblioteca do Hospital Esperança, tá? Como todos já ouviram falar em algum momento, né? No plano espiritual, nós temos verdadeiras cidades e tal, e dentro de uma dessas cidades nós temos então esse Hospital Esperança. E nesse Hospital Esperança existe essa obra que foi justamente trazida e mostrada por um irmão nosso, quando resgatado, né, em socorro pelo Eurípides Barçanufo. Esse livro é um exemplar de inteligência psicológica, cujo propósito de combater a mensagem evangélica do Cristo embasada na humildade. Então, tudo isso que nós colocamos, vocês estão vendo que é o mesmo que a própria espiritualidade, quando não quer o progresso de cada um de nós, nos traz, porque a arrogância sobre esse aspecto ela é avassaladora. Então, segundo o autor, a arrogância é a porta larga para a implantação do caos no orbe terreno. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Está em Mateus. Primeiro remédio, primeira forma de combater a arrogância. A segunda, não procurei na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Buscai ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Um dos grandes motivos da depressão, do sofrimento, é quando nós nos colocamos um patamar acima daquele que realmente estamos. Isso nos gera a infelicidade por não aceitarmos a nossa realidade. Porque é compulsão por ser maior em uma obra que não nos pertence. Por que nós estamos brigando? Por que nós somos arrogantes? Por que nós acabamos ferindo os nossos irmãos para participarmos de uma obra que não é nossa? Se a obra é do Cristo, por que então essa falta de fraternidade? Nós não podemos esquecer que nós fomos convidados para esse banquete, mas nem a casa nem o banquete são nossos. Ele é do Cristo. Nós somos convidados a participar. Nós estamos tendo a deferência extrema. Pela misericórdia divina, nós estamos tendo a grande oportunidade da vida de participar desse banquete, que é justamente o nosso crescimento moral. Vocês acham elegante, justo, educado nós chegarmos na casa de quem nos convidou e dizer como é que ele tem que colocar a mesa, o que ele tem que cozinhar para a janta, como ele tem que servir?
Para nós seria uma ofensa, né? Então por que nós fazemos isso na casa que não é nossa? A nossa ausência de consciência sobre os sentimentos da arrogância e suas manifestações de rebeldia tem sido responsável por inúmeros acidentes na vida interpessoal. E nós vamos encontrar todas as orientações sobre isso justamente lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. Tá? Todas as vezes que nós acabamos entrando nesses percalços, nós fazemos muitas vezes tornando as pessoas queridas e próximas de nós como verdadeiros adversários. Muitas vezes só porque não concordamos com alguma coisa, não concordam com alguma pequena coisa conosco. E nós potencializamos isso tudo. Eu comentei com vocês, eu vou trazer isso aqui só um pouquinho mais para frente. Então, o arrogante, ele é solitário. Ele tem uma baixa autoestima e, em razão do desgaste das forças íntimas ao longo desse trajeto de ilusões, o arrogante, ao invés de ele ser antipatizado, nós temos que ter uma profunda compaixão por ele. Porque, com certeza, isso gera um grande sofrimento para quem quer ser o que não é. Para quem o momento todo disputa com os outros, tentando fazer prevalecer a sua vontade, porque ele depende disso para acreditar que ele é uma pessoa especial. Não especial como filho de Deus, especial em referência ao grupo que ele participa. Entende? Ter a autoconsciência é uma das habilidades da inteligência emocional. Saber dar o nome aos nossos sentimentos é fundamental no processo de crescimento interior, da reforma interior nossa. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ter a honestidade de nos qualificarmos com justiça e procurarmos aquilo que falta em nós, aquilo que nós precisamos melhorar. Então, considerando essas reflexões dessa doença e costume, segue algumas ponderações à luz da claridade espírita. Arrogância, intolerância, inveja, poder, vaidade. Nós já vimos todos eles antes aqui. Né? A intolerância leva ao autoritarismo e à teimosia. A inveja, o impulso de disputa e comparação. Poder, perfeccionismo e ansiedade. Vaidade, megalomania e presunção. A grande dificuldade, então, do ser humano é o conhecimento do seu real tamanho evolutivo. Nós não sabemos que somos e partimos para adotar referências fora de nós. Né? O arrogante, ele não se conhece. Ele não se conhece, isso faz com que gere insegurança e aí ele tenta se sobressair aos outros através da agressão, através da imposição da sua vontade. E ele se apropria o quê? Se apropria da verdade para justificar as disputas, os sentimentos maiores. Quando nós trazemos, então, que nós falamos sobre humildade, tá? Por mais nobre que seja a tarefa que nos entrega a seara, nós devemos recordar, os méritos devem ser transferidos para a causa do nosso mestre. Tudo que nós fazemos nessa encarnação, de bom, nós devemos ao nosso mestre. E isso é acrescentado à sua obra, não à nossa obra. A nossa obra é nós tentarmos fazer o que melhor nós podemos fazer na obra desse mestre. A diminuição dos efeitos da arrogância em nós depende da atitude honesta em lidar com os sentimentos que orbitam na esfera desse reflexo cristalizado no campo mental. Essa honestidade emocional inicia-se com as seguintes perguntas: por que estou sentindo o que estou sentindo? Por que quando tem uma pessoa perto de mim eu me sinto agredido, eu me sinto mal? Como é que nós dizemos, não, meu santo não bateu com o dedo? Vamos perguntar para saber o que realmente isso traz. Por que nós temos essa reação com determinada pessoa? Qual o nome desse sentimento? Se eu estaria disputando isso com alguém,
Por que quando uma pessoa me fala uma coisa, eu tenho que contar alguma coisa parecida que já aconteceu comigo também? Tá? Essa disputa, por que isso está acontecendo? O que está agredindo? O que está me instigando para essa disputa? Vocês vão notar que nós temos muitas vezes pessoas que a gente conta alguma coisa e sempre tem uma história igual ou melhor para contar. Né? Pensa aquelas conversas de pescador, né? Que sempre estão aumentando o tamanho do peixe. Né? Mas isso com as outras histórias também acontece. Por que essas disputas? O que penso a respeito do meu semelhante será realmente verdade? Por qual razão alguém me causa o sentimento de inveja? E por que me sinto diminuído perante uma determinada pessoa? Quando conseguimos responder honestamente e acertadamente essas perguntas, nós então nos estaremos deparando com um caminho que vai nos levar à humildade, ao antídoto, à lição que o Cristo nos deixou como um exemplo aqui na sua existência. Então, a humildade é saber quem é, nem mais nem menos. Cuidado, o saber quem é, nem mais nem menos, isso faz que nós não estamos abrindo mão da nossa autoestima, nós só não estamos elevando a nossa estima. Nós temos que saber exatamente a nossa medida, porque aquele que não se valoriza também não faz bem. Nós temos que saber nos valorizarmos até onde realmente nós valemos. Isso não é fácil. Isso são várias existências na busca disso. Mas é uma coisa a ser perseguida. O estado da mente se despede das comparações para fora e passa a comparar-se consigo própria, mensurando a qualidade, a realidade de si mesmo. Nós nunca vamos conseguir fazer um julgamento justo nosso, nos comparando a uma outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus defeitos. A única forma que nós temos de fazer uma comparação justa de nós é comparando como estamos hoje e como estávamos há um tempo atrás. Essa comparação é justa, se nós melhoramos ou se nós pioramos. Em que nós melhoramos? Em que falta melhorar? Então nunca nós vamos conseguir um julgamento justo nos comparando com outra pessoa. Quem se compara com outra porque não conhece a sua singularidade, quer dizer, não conhece a si. Não se ama e por isso precisa estabelecer disputa com os outros. Para legitimarmos a humildade em nossas vidas, precisamos nos adotar como somos, aceitarmos nossas imperfeições, aprendermos a gostar de nós e eliminarmos a ansiedade de compelir para denegrir ou excluir. Quando nos amamos, a ânsia de progredir transforma-se em verdadeira fogueira de entusiasmo, mas também nos distancia da busca de prestígio e reconhecimento. Façamos o bem pelo bem, não para sermos reconhecidos. Somente o clima de auto-amor elencamos condições essenciais para analisar a tarefa doutrinária no campo de oportunidade e aprendizado, crescimento e libertação. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se, reciprocamente impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Olha que promessa linda. Que promessa linda quando nós conseguimos chegar a isso. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Nós estivemos lendo essa semana um artigo de um padre católico. E o título era assim: o pão para quem tem fome e a fome de justiça para quem tem pão. Olha que interessante. Porque para nós garantirmos o pão para quem tem fome, nós precisamos sim ter um senso apurado de justiça de quem tem pão. Porque é justamente nesse compartilhamento, é justamente alcançando o pão para quem precisa,
que nós somos cristãos, que nós praticamos a verdadeira caridade, a demonstração do verdadeiro amor. Então veja que isso é universal. Isso é universal. Esse, o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar, está lá no Livro dos Espíritos, a questão 916. Vejam então, ser humilde com certeza não é fácil, porque é muito difícil nós termos uma noção real de quem somos. Quando primeiro, porque somos crianças espirituais no sentido do aprendizado. Isso nos gera o quê? O medo, a insegurança. E toda vez que nós nos deparamos com alguma coisa que nós temos medo, o que nós fazemos? Nós negamos, nos afastamos, ou tentamos criar uma verdade para aquilo, uma realidade, uma forma de nos defendermos sobre isso e aplicamos. Nesse caso, nós estamos tratando da arrogância. Toda a obra dessa nossa conversa é dessa obra aqui, escutando sentimentos, tá? A atitude de amarmos como merecemos, tá? Do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fogo. Nós recomendamos a leitura dessa obra, porque é exemplo desse tema, muitos outros, ela nos mostra de uma forma muito clara da necessidade que nós temos, de uma vez por todas, trazemos a responsabilidade para nós, para a nossa reforma íntima, para nos melhorarmos, para pararmos com as desculpas do porquê não conseguimos, do porquê não somos, do porquê fazemos. Não vamos nós deixarmos esse tempo todo passar sem melhores. Um dos grandes arrependimentos no plano espiritual, no pós-desencarne, é justamente esse arrependimento, essa vergonha que nós passamos com o nosso fracasso, por acreditarmos que éramos muito mais do que realmente somos. Não vamos nos permitir isso. Que tenhamos a coragem de nos humilharmos, porque aquele que nos humilha não é a nós que ele deve, e sim a si próprio, na presença do nosso Pai. Vamos parar de tentar fazer justiça por nós mesmos. Vamos parar de julgar as pessoas. Estamos chegando num momento agora de final de ano, onde temos suas festas de finais de ano, onde as pessoas fazem juras e promessas para o próximo ano, aonde acaba, em função do Cristo, despertando todo um sentimento de fraternidade, de caridade. Que possamos aproveitar todo esse clima favorável para assumirmos de vez as rédeas da nossa vida, para assumirmos de vez a responsabilidade de melhorarmos, de deixarmos as mágoas, os rancores, tudo de lado. Nós dizemos muitas vezes que o grande problema, a vida se torna difícil porque aquela mochila que nós carregamos está muito cheia. Nós precisamos esvaziar a mochila. Nós esvaziamos a mochila, tirando o rancor, tirando o ódio, tirando a mágoa, tirando isso tudo de dentro da mochila. Vamos tirar essas coisas que pesam a nossa trajetória. Seria ótimo que todos nós, corajosamente, prometêssemos que no próximo ano, a partir do primeiro minuto, do primeiro dia do ano, nós esvaziaríamos a nossa mochila. Seguiríamos o nosso caminho de uma forma muito mais leve, com muito mais chance de não perdermos tanto tempo com coisas que realmente não são importantes. Muito obrigado. Fiquem todos em paz.